Ô César, então boa tarde, César, boa tarde, Gabriel e Boa Marcelo. tarde a todos. Boa tarde. Então a aula de Bem, hoje, né? A aula de hoje, né, César? A gente vai Sim. finalizar com os tópicos hoje de exceção e interface. Né? E vamos fazer a apresentação do trabalho final que você vai mostrar agora para sim. a Posso galera. fazer a apresentação aqui, né? Vou compartilhar, então. Beleza. Agora eu vou compartilhar mesmo. Tá. Eu acho até que está aqui, né, Adolfo? A gente baixou ele aqui. Isso. Estão vendo? Ô César, você está vendo, assim, a gente está vendo o trabalho, mas você está vendo que está aparecendo alguma coisa na tela? Na tela, para mim, não está aparecendo nada, só está o texto. Para vocês está aparecendo, gente? Tá o texto certinho aqui. Texto pra gente. O que está aparecendo para você aí, Adolfo? Parece que é tipo um capture aqui. Peraí, deixa eu tirar fora. Peraí, acho que é isso. Desativar legendas, isso. É isso? É. Tá. A gente usa com... Deixa eu ver se é isso aqui. Tentando. Pronto, beleza, agora tá ótimo. A letra tá boa aí? Para ver? Sim. Tá tranquilo. Tá. Então, bom, então Marcelo e Gabriel, o trabalho, ele envolve tudo que a gente viu, que poderia ser diferente, né? Até agora, nesse curso, né? Inclusive o que não vimos ainda, que vai ver hoje, né, Adolfo? Sim. Que é a parte de exceções aí, tá bom? Então, eu vou passar o enunciado do exercício aqui. Então, vamos lá. Ler os dados de alguns atletas de 2 esportes diferentes, futebol e basquete. Mostrar no final, para cada atleta, qual a taxa em reais que cada um deve pagar para a caixinha. Depois está explicando lá embaixo o que é essa caixinha, tá bom? Para a caixinha dos funcionários. Calcular e imprimir também a soma dessas taxas. Solicitar ao usuário o número de atletas. Então, ao contrário do que a gente pensa que é um flag, não é, né? Você vai pedir o número de atletas aqui. Os dados são: para os atletas de futebol, nome, salário, número de cartões vermelhos. Salário, número de cestas de 3 pontos. Deve-se levar em conta, para cálculo dessa taxa de cada atleta, o seguinte: olha só. Futebol. Para quem é do futebol, né? Atletas do futebol. Atletas com salário abaixo de 15 mil e até com 3 cartões vermelhos pagam 10% do salário como taxa para a caixinha. Entendeu o que é a caixinha, então? Então, a caixinha vai arrecadar, né? Aqui, ó, vamos ver aqui embaixo, tem falando o que é a caixinha. Entendeu? Criada com o objetivo de arrecadar fundos que serão divididos entre os funcionários dos respectivos clubes, excluindo, evidentemente, os atletas e os diretores. Mas mais é para entender o que é a caixinha, né? Muito bem. Então, falando dos atletas de futebol, novamente, atletas com salário abaixo de 15 mil, com até 3 cartões vermelhos, vão pagar 10% do salário deles como taxa para a caixinha. Atletas com mais de 15 mil de salário e até 3 cartões vermelhos pagam 15% de taxa. Atletas com mais de 3 cartões vermelhos pagam 20% do salário como taxa da caixinha, para a caixinha, independentemente do valor do salário dele. Atleta sem cartões vermelhos, não tem cartão vermelho nenhum, contribui com apenas 2% de taxa para a caixinha mensalmente, também independentemente do salário deles. Bom, e do basquete? 5% de taxa para atletas com mais de 10 cestas. 10% de taxa para atletas com cestas entre 5 e 10. 15% de taxa para atletas com menos de 5 cestas. Quando fala 5%, é 5% do salário, né? 10% do salário, 15% do salário. Algumas considerações, então, aí, que agora a gente entra na programação. Criar nessa aplicação uma exceção, né? Um cheque de exceção. Depois, isso aqui eu não vou nem entrar em detalhe, porque vocês não viram ainda, o Adolfo vai explicar para vocês, tá bom? Na aula mesmo, daqui a pouco. Essa exceção deve ser lançada se o valor utilizado nas operações de análise de cartões ou de cestas for inferior a 0. Então, um valor negativo lá, você vai ter que dar essa exceção aí, mas daqui a pouco você vai aprender isso aí.
Também, no construtor, aí, da exceção aqui, é necessário fornecer uma mensagem de erro e o valor inválido utilizado. Enfim, essa parte de exceção, evidentemente que se vocês não olharam nada ainda, não vão estar entendendo o que eu estou falando, né? Mas daqui a pouquinho o Adolfo explica. Deve-se... bom, agora, daqui para frente, aí tudo vocês já viram, né? Deve-se utilizar herança, polimorfismo, classe e método abstratos. Classe e método abstratos. Construtores, get set, lista para armazenar os atletas de futebol e basquete. Na mesma lista. Tudo aqui vocês já viram. Como que vocês vão fazer isso? Aí vocês vão pensar, né? Bom, uma pergunta. Faz sentido implementar o método taxa na superclasse? Aqui já está dando uma dica, né? Não. A resposta é não. Porque não existe taxa de atleta. Considere atleta a superclasse. Está facilitando as coisas, ó. Considere atleta a superclasse. E futebol e basquete como as subclasses. Agora, repetindo, faz sentido implementar o método taxa na superclasse? Então, não, porque não existe taxa de atleta, e sim de jogador de futebol e jogador de basquete. Portanto, não se deve instanciar objetos de atleta. Tá bom? Superclasse. Deve-se instanciar objetos apenas das subclasses. Futebol e basquete. Já deu a dica aí, pessoal? O que é? Já deu a dica toda aqui, né, Adolfo? Deu para sacar. Sendo assim, utilize os conceitos de classe, métodos abstratos, herança e polimorfismo para implementar os métodos para a taxa. Tá bom? Olha que interessante. Jogador de futebol é um atleta. Jogador de basquete é um atleta. Nem precisava falar isso, né? Já tinha deduzido isso aqui, né? Futebol e basquete são do tipo atleta. Herança total. Desejamos a todos um bom trabalho e um ótimo final de curso. Novembro de 2020 foi foda, hein, Adolfo? Isso aí foi fogo, César. Não deu para editar, não. Vazou. Eu tô achando que você está muito atrasado no tempo aí, rapaz. Apesar que 2020 é um número bonito, mas é 2022, né? Tá bom? Isso aí não deu tempo de editar essa página, não. Foi um lapso. Não, meu computador está pedindo, tá trabalhando na UTI ultimamente, sabe? Então tá difícil de mexer muito. Mas tá bom. Tem que dar uma formatada. Mas tá bom. Só um minutinho. Não sei se o telefone de vocês toca 011, mas o meu toca 011 aqui o dia inteiro. Cruz credo. Mas enfim, alguma dúvida aí, Marcelo e Gabriel querem tentar primeiro, né? Tá muito assim, no primeiro momento, assim, muito... Pode parecer complicado, mas não tem nada de complicado aí. Eu acho que a exceção das exceções, né, do tópico exceção, o restante aí para vocês, né, que vocês fizeram herança, polimorfismo, agora há pouco, métodos abstratos, classes abstratas, né? Eu acho que não deve ter problema nenhum, não, né? Mas enfim. Eu fiquei com uma duvidazinha. Na questão das taxas, lá em cima. Tá. Um atleta, ele pode pagar, tipo, ou de futebol principalmente, ele pode pagar mais de uma vez a taxa? Tipo Não. assim, ele consegue entrar em dois negócios? Não, né? Não. Porque está aparecendo aqui, será que a gente deu bobeira aqui? Deixa eu ver. Não sei, Com até 3 cartões vermelhos com mais de 15 mil. Entra aqui, né? Atletas com mais de 3 cartões vermelhos pagam 20% do salário como... Ah, tá. Pode dar essa impressão aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Se ele entrar nesta daqui, ele não entra de cá, tá bom? Porque aqui, ó, atletas com mais de 3 cartões vermelhos. Ah, perdão, mas não entra mesmo, que aqui é até 3 cartões, tá vendo? Atletas com mais de 15 mil salário e até 3 cartões. E aqui é com mais de 3 cartões, tá vendo? Então, entre esses dois não tem jeito, né? Atletas sem cartões, 100 cartões. Então, aqui não existe essa possibilidade. Futebol não existe essa possibilidade. Você viu aí? Se for bater o primeiro com o último. Vamos lá. Atletas com mais de 15 mil
Não, abaixo de 15 mil. Até 3 cartões e atletas sem cartões. Vermelhos contribuem com 2% de taxa. Não, mas aqui atleta com mais de 15 mil de salário, né? E o outro é com abaixo, lá de cima. O primeiro aqui você está falando, né? Atletas abaixo de 15 mil com até 3 cartões amarelos pagam 10%. Verdade. Atletas com salário abaixo de 15 mil. Atletas sem cartões vermelhos. Então vamos considerar aqui de 1 a 3, né? Porque senão vai ter esse problema aqui. Pode ser? Pode ser. Pode ser, Gabriel? Pode ser. Você entendeu aí, Gabriel? Esse primeiro aqui, se você olhar, ele... Sim, se ele tiver o salário abaixo e 0 cartões vermelhos... a ideia aqui é de 1 a 3, mas não ficou legal, né? Então, sim, entendi. Atletas com salário abaixo de 15 mil e cartões entre 1 e 3. Vamos fazer assim. Né, Adolfo? Porque senão entra em 2 aqui, aí não fica legal, não. Fica bom que atleta sem cartões vermelhos, ele sem cartões vermelhos pode cair aqui. Pode estar com salário abaixo de 15 mil, não tem cartão nenhum. Né? Então tá bom. Então aqui entre 1 e 3. Beleza. O Marcelo tem olho clínico, hein, rapaz? Talvez. Estava acompanhando mesmo. Tava 5% de taxas para atletas com mais de 10 cestas. Aqui, coitados, os caras que jogam, que não são os que fazem cesta, né? Estão ferrados, né? Mas aí é só para brincar, né, gente? 5% de taxa para atletas com mais de 10, mais de 10. Aqui entre 5 e 10, inclui o 5, inclui o 10, tá bom? E aqui para atletas com menos de 5 cestas. Beleza? Então é um exercício assim, que usa muito aí, vai usar a dança, polimorfismo, porque ele coloca isso até no texto, né? Para vocês praticarem aí. E uma coisa importante que foi visto na aula passada, a questão de lista. Né? Então a gente viu lá o array list e tudo mais. Então vale a pena, se vocês não viram as videoaulas, reforçar, né, César? Para assistir a videoaula antes de partir para a solução aqui. Tá bom? Lista é tranquilo, né? Quem entende de vetor, não sei se eu acho que nós tivemos essa aula com eles no algoritmo de vetor? Tivemos. Mas tem uma videoaula sua. Aquilo ali é a base, né? Entender o espírito da coisa, o resto depende de cada linguagem, hein? Tranquilo. Assisti nas videoaulas lá de lista, né, Adolfo? Então, as videoaulas. Você botou aquelas do Nélio e do. Não, eu passei para vocês, né, Marcelo e Gabriel, para vocês procurarem, porque vocês estão lá inscritos no Dev Superior, não estão? Tá. Aí vocês conseguem ver lá também mais exemplos de listas. Então é bem tranquilo, vocês vão conseguir fazer isso aí. Tá? Beleza. Ô César, então posso dar início aqui? A gente já são 3h20? Pode ser. Então vamos lá. Deixa eu sair isso aqui. Pessoal, eu vou deixar meu vídeo fechado, porque eu estou com um problema aqui Está muito lenta a minha internet, o micro está lento, então eu vou deixar fechado, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida aí, vai perguntar. Voltou aí? Voltou, tá normal, César. Então vamos lá. Primeiro, eu vou fazer até uma inversão aqui, porque eu ia começar por interface, também é muito importante. Mas, tendo em vista que o trabalho já envolve os assuntos que já foram estudados, está faltando basicamente só a parte de exceção, eu vou inverter então, vou começar pela exceção e depois eu passo para a interface. Porque se não der tempo, vocês podem, a interface, não há necessidade de vocês fazerem o trabalho com interface. Se vocês quiserem, pode até usar, mas se não usarem, não tem problema. Então, caso a gente não consiga concluir a parte de interfaces aqui, mas eu acho que vai dar tempo, vocês podem assistir as videoaulas que estão na sala, que são muitas, para vocês compreenderem bem esse assunto, tá bom? Então, eu vou dar início aqui compartilhando, né, a parte de exceção. E exceção, pessoal, vamos lá, vamos ver como é que esse computador vai responder aqui. Falando em exceção, já aparece interface, né, César? Vocês estão vendo, pessoal, aqui a sala? Está vendo, Adolfo. Ok. Sim. Ó, a parte de exceção, eu tentei colocar a parte conceitual aqui de uma forma bastante objetiva, né, dentro do próprio bloco, né, chamado exceção. Então, quando vocês entrarem aqui nessa página aqui, ó, exceções,
vocês vão ver que tem muita informações sobre esse assunto, porque eu tentei colocar todos os pontos aqui de uma forma bem objetiva. Agora, fica a observação aqui, né? Você tem aqui um tutorial sobre exceções do próprio Java e tem as videoaulas que vocês podem acessar aqui para rever o assunto mais para frente aí, né? Então, essa semana aí, dê uma olhada nessas videoaulas sobre exceções também. E aqui, né, conforme eu disse, nessa página aqui, a gente vai dar início, então, à exceção. Deixa eu só abrir a janela aqui. O que é uma exceção, pessoal? Uma exceção vai representar um problema, uma anomalia que pode ocorrer quando você executa um programa e que não era uma coisa esperada. Ou seja, uma exceção é um erro. Né? Quando acontece, você fez uma lógica e por algum motivo, na hora que você executou o programa, apareceu lá essa exceção. Né? Então, essa exceção está dizendo que ocorreu um problema ali, uma anomalia no seu código. Então, se vocês lembrarem, lá naquela classe, vamos pegar aqui até o exemplo do Marcelo. Marcelo, você lembra daquela classe conta corrente que a gente brincou? Lá atrás, sobre sacar, depositar? Lembra que você colocou lá, a gente colocou lá o tipo de retorno do sacar como boolean, né? Sim. E você lá na classe principal, você esqueceu de validar, né, testando qual que era o valor de retorno do sacar. Você esqueceu daquilo, isso acontece. Então, às vezes, né, a gente, quando não trabalha com exceção, é comum a gente trabalhar muito com usar atributos, tipos de dados booleanos para poder validar a sua lógica. Só que a partir de agora a gente vai ensinar para vocês como que a gente trabalha com exceção. Então, exceção é uma forma mais nobre, mais bacana de você tratar um tipo de erro, tá bom? Do que você ficar, às vezes, colocando um boolean e ficar verificando se a resposta foi falsa, então fala, saldo insuficiente, ou coisa desse tipo. Então, a gente vai ver aqui que se você aplica exceção, a sua solução fica mais interessante e mais atualizada, tá? Então, exceção é isso, esse conceito de exceção. Tudo bem quanto a esse conceito? Alguma dúvida? Ok. Então, né? Ok. Exceção é um problema que aconteceu no seu código que não estava sendo esperado. Em Java, as exceções elas são modeladas em classes, por meio de classes, né? Então, a mãe de todas as classes sobre exceções se chama exception. Eu botei essa figurinha aqui, até porque eu vou poder trabalhar em cima dela. Então, veja que a classe mãe, né, de todas as exceções é exception. E aí, eu tenho aqui exemplos de classes, né, que estendem exception, várias classes. Eu tenho IO exception, eu tenho file not found exception, class cast exception, null pointer exception. Então, vejo que essas são classes que tratam erros específicos quando eles ocorrem, tá bom? Agora, a gente tem duas categorias de exceções. As exceções que se chamam checked e unchecked. Então, é isso que está aqui, ó, escrito, ó. Essa forma que está aqui, ó. Tipos das exceções, unchecked e checked. Exceções que a gente chama checked, né? São aquelas exceções que herdam de exception, mas não têm na sua hierarquia a exceção runtime, ou seja, não tem uma herança indireta dessa runtime exception. Então, as checked exceções, elas são herdadas, né? Elas estendem o exception diretamente, direto ou indiretamente, mas não tem uma ligação com o runtime exception. Vamos entender agora as unchecked exception. Unchecked exception são extensões que herdam de runtime exception. O próprio runtime exception é uma unchecked exceção. Então, vejam, exemplos de unchecked exceção. Class cast exception, null pointer exception. Por exemplo, eu vou tentar fazer o cast, né? Quando é que vai dar uma exceção? Quando às vezes eu tento fazer o cast de um tipo para outro. Vocês lembram na aula passada que eu trabalhei com vocês daquele
naquela cláusula lá, instance of, eu não estava verificando se uma instância pertencia a um determinado tipo. Então, quando às vezes eu tento fazer uma conversão de um cast de um tipo para o outro, se houver um erro, o tipo de exceção lançada é essa class cast exception. É uma runtime exceção, tá? Então, porque ela herda de runtime exceção, tá bom? Quando eu, por exemplo, estou manipulando banco de dados, comando de banco de dados, e dá um erro, vai lançar, por exemplo, exceções do tipo SQL exception. SQL exception é um exemplo de uma exception, mas é uma checked exception. O que vocês entenderam por checked exception? Elas não têm na sua hierarquia a runtime exception. Está claro o que é exception? Desculpe, está claro o que é checked e o unchecked? Tudo bem, pessoal? Para mim, mais ou menos, mais ou menos. Eu entendi que o checked vai ser descendente direto da exception e o unchecked de runtime. Exatamente, é isso aí. Ou seja, e uma coisa importante, né, Marcelo? Que as checked exceptions, que herdam diretamente ou indiretamente de exception, elas não têm quem na sua hierarquia? A runtime exception, beleza? Entendeu, Gabriel? Mas a diferença das duas, mais ou menos. Vou explicar agora. Eu quero que vocês entendam tranquilo. um caso e outro. Aí eu entendi, sim. Você entendeu? Tá. Agora, qual que é a diferença? Exceções do tipo exception, né, que são essas checked exception, elas são tratadas pelo Java, a gente deve tratar. Já exceções do tipo runtime exception são exceções de problemas de lógica, são erros de lógica. Então, geralmente a gente não trata esses erros de lógica quando acontece. A gente não deixa acontecer o erro de lógica. Por exemplo, você vai fazer uma divisão por zero na sua lógica, no seu programa. Você tem que cercar isso. Você não vai tratar se acontecer uma divisão por zero, você vai ter que cercar isso. Então, essas runtime exceptions são exceções que geralmente são problemas de lógica que acontecem. Então, essas exceções acontecem por essa situação, problemas de lógica. Então, está até explicado aqui, ó, erros de lógica, né? Já erros, por exemplo, né, que eu posso vir a tratar pelo Java, são essas checked exception, beleza? Agora, Adolfo, então eu não posso tratar um erro relativo a uma exceção de execução, runtime exception, exceção, né, de execução. Será que eu não posso vir a tratar isso? Não. Se você quiser, você pode, mas o correto é você cercar pelo seu código. O problema de lógica aí. Então, evitar esse tipo de coisa. Quer ver um exemplo? Ô, Marcelo, você lembra qual foi o erro do seu código lá quando você estava fazendo o vetor? Eu lembro, foi esse último aí, a reindex. Deu esse aqui, não foi? Ó? Index out of boundary. Ou seja, o índice seu estourou. Você definiu um vetor de um tamanho e excedeu ele. Veja que aí deu esse tipo de exceção, que é o que para mim? É uma unchecked exception. Aí eu pergunto, esse erro precisa ser tratado ou eu teria que ter tido mais atenção na hora de montar o código, Gabriel, Marcelo? Eu teria que ter cercado pelo código, não é isso? Porque eu que estava trabalhando ali. Com aquilo, eu tinha que entender que não podia, se eu definir um vetor lá de 10 posições, ele iria de quanto? De 0 a 9, e não de 0 a 10. Tá certo? Certo, Gabriel? Certo. Tá, então o que a gente já entendeu? A gente já sabe o que é uma exceção, a gente já sabe, né, as categorias de exceções, né? Vamos falar um pouquinho agora, exemplos de exceções aqui. Olha, alguns possíveis motivos externos para ocorrer uma exceção são tentar abrir um arquivo que não existe, tentar fazer uma consulta a um banco de dados que não está disponível, tentar escrever algo em um arquivo. Alguns possíveis erros de lógica aqui, ó, que caracterizam, de repente, problemas que vocês têm que cercar. E aí, se ocorrer uma exceção, vai levantar exceções desse tipo aqui, do tipo runtime exception, que são chamadas de unchecked. É quando, por exemplo, tentar manipular um objeto que está com valor nulo. Por exemplo, eu tento acessar um método de um objeto e ele está nulo. Esse objeto não foi instanciado. E vai dar o quê? Vai dar uma exceção. De que tipo? Uma exceção do tipo unchecked. Porque
eu fiz uma coisa que foi um erro de lógica, beleza? Divisão por zero. Então, são esses exemplos que estão, alguns dos exemplos, né? Então, está aqui, né? Concluindo, né? Exceção não verificada, unchecked, herdam direta ou indiretamente de runtime except. Ou seja, estão dentro dessa hierarquia aqui, ó. Elas estendem runtime except. E as checked, erros que acontecem fora do controle do programa, mas que devem ser tratados pelo desenvolvedor para o programa funcionar. Então, essas checked except eu sou obrigado a tratar. De repente, estou tentando acessar um banco de dados lá e o arquivo está fechado, né? A minha tabela está fechada, então eu vou ter que fazer um tratamento de erro, né? Eu vou ter que usar aí as exceções, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, como tratar exceções. Então, tratando exceções, uma maneira de contornar esses imprevistos é realizar o tratamento. Então, toda vez que você pode vir a ter um erro, você tem que tratar, né, no seu código a possível existência de acontecer um erro. Então, como que eu trato exceções que podem ocorrer no seu código? Através do try e catch, dessa duplinha de comandos aqui, ó, try e catch. Tá? Então, como é que esse try e catch funciona? Olha só para vocês verem aqui. Deixa eu avançar mais um pouquinho, porque aí fica melhor depois. Então, para eu tratar exceções que acontecem, eu uso o try catch. Agora, vamos lá. Quando acontece uma exceção, a gente fala que a gente tem que avisar para o sistema que está ocorrendo uma exceção. Então, a gente fala o que a gente chama de lançamento de uma exceção. Tem duas palavras que representam o lançamento de exceção. É o throw e o throws. Tá? Então, vamos lá. O que é lançado uma exceção? Lançado uma exceção, pessoal, é eu avisar para o sistema, né? Então, veja bem, aqui é um exemplo que eu tenho um método chamado método 1, e aqui dentro do código eu fiz um throw new exception. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou lançando uma exceção. E lançar uma exceção é você nada mais do que fazer, que é avisar o sistema que está acontecendo um problema. Então, toda vez que eu lanço uma exceção, tem que fazer dessa forma, throw new e o nome da exceção que está sendo lançada, que está sendo avisada. Tá? Agora, aquele método que lançou a exceção, na assinatura dele, eu sou obrigado a dizer, né, colocar essa palavrinha aqui, ó, throws e a exceção que está sendo lançada. Então, esse throws exception, isso quer dizer o seguinte, que esse método pode lançar uma exceção do tipo exception. Por que pode? Porque se aqui dentro não ocorreu o erro, ele não vai lançar a exceção. Agora, se ocorreu o erro aqui, ou seja, se esse comando aqui for executado, ele lança a exceção, ele gera um objeto do tipo exceção, no caso exception. E aí, na assinatura do método, isso tem que existir. Então, toda vez que você lança uma exceção, você coloca na assinatura do método que aquele método é um método que pode lançar uma exceção. Então, viu a diferença entre throw e throws? Throw, ele cria o objeto da exceção, lançando a exceção. O throws, ele vai na assinatura do método que lança a exceção e diz que aquele método é um método que pode realmente gerar uma exceção. Isso é uma questão do Java, é assim que ele trabalha com exceções. Vocês podem achar um pouquinho confuso, mas a gente vai ver daqui a pouco na parte prática disso aqui, vocês vão entender direitinho como é que é isso. Tá bom? Beleza, gente? Ok. Vamos dar uma sequência aqui. Eu falei sobre como que eu trato. Isso aqui é como que eu lanço. Agora, quando eu lancei uma exceção, olha só, eu estou dentro de qual método? Método 1. Vamos supor que o método X chamou o método 1. E o método 1, ao ser executado, ele lançou a exceção, ele executou esse comando. Então, ele jogou para fora uma exceção, um erro, e quem chamou esse método vai receber essa exceção de volta, que foi lançada. O que esse método X que eu falei, que chamou o método 1 e recebeu de volta a exceção, pode fazer? Ele pode tratar essa exceção ou jogar para cima. Então,
Uma exceção, quando é gerada, ela pode ser tratada no ponto onde ela foi criada, ou ela pode ser julgada para o método que a chamou. Então, é muito comum acontecer isso, esse lançamento de exceção. Tá? Então, vamos supor, estou no método, tem o método A, B e C. Vamos supor que no método C ocorreu, o método A chamou o método B, que o método B chamou o método C. E no método C ocorreu uma exceção. Aí o método C não quis tratar, ela lançou a exceção. Quem que vai pegar essa exceção, pessoal? É quem chamou o método B. Só que o método B pode tratar ou não essa exceção. Se ele tratar, ele vai usar o try catch. Se não, ele vai lançar de novo. Quem que vai pegar a exceção? Essa é a exceção. O método B. Hã? Método A. O método A. E o que o método A tem que fazer? Tratar ou jogar? Ou lançar. Só que se você chegou no método A, vamos supor que você está na classe main, que é o método que é onde está o método A. Chegou no main, se você não tratou ali, ele vai julgar para a JVM, e aí a JVM encerra a execução do programa. Então, é assim que ocorrem os lançamentos. Então, é uma forma geral para vocês entenderem. Agora, quando eu lanço uma exceção, o método pega aquela exceção que ocorreu e quer tratar, ele vai usar o try catch. Então, vamos entender aqui, olha só. Vamos ver aqui, eu tenho um método 2, chamado que M2, beleza? E aí eu coloquei um código assim, ó, try catch. Ficou ruim que está separado, né? Deixa eu dar um enter aqui só para botar na outra linha. Isso. Então tem um método 2, que dentro dele tem um try catch. Então quando eu tenho um try, isso aqui é um tratamento, né, que eu estou realizando aqui dentro, de uma exceção que pode acontecer. O que ele está fazendo aqui, gente, com esse comando? O que ele está fazendo? Hã? Ele está chamando o método 1. O método 1. Só que, quando o método 1 é chamado, se o método 1 não gerar uma exceção, do método 1, quando ele acabou de executá-lo, ele vai seguir adiante. Ele vai fazer as outras instruções aqui, ele vai executar o XXX. Porque não houve erro aqui dentro quando o método 1 foi executado. Então, depois do método 1, ele foi para o XXX. Acabou, por exemplo, essa instrução, estou chamando de XXX, ele vai para onde? Ele sai do try e vai continuar o fluxo normal. Agora, o que acontece quando eu chamo o método 1? Vamos ver o que está no método 1. Aqui está o método 1. E esse método 1, ele avisa para quem está chamando, ele está avisando, olha, eu posso lançar uma exceção. E o que esse método 1 está realmente fazendo? O que ele está fazendo, pessoal? Só lançando a exceção. Está lançando a exceção. E aí, volta para quem essa exceção? Volta para quem chamou o método 1. Quem chamou o método 1? Não foi aqui no método 2? Então, quando voltou aqui, ó, foi encontrada uma exceção aqui, o que o método 2 pode fazer? Ele está tratando, ele sabia que aquele método 1 podia lançar uma exceção, então ele está tratando. Então, se aqui realmente deu um erro, ele vai para onde? Ele vai pegar a exceção, catch é pegar a exceção, a forma de um objeto, e vai fazer alguma coisa com esse erro que deu. Vai dar uma mensagem, vai falar, olha, deu um problema no seu código. Para que o seu código não feche de maneira abrupta. Então, você trata o erro de tal maneira você terminar o código, apresentar o erro sem uma execução abrupta. Tá bom? E aí, depois que ele pegou pelo catch e tratou o erro, ele sai do try e continua no seu fluxo normal. Estão vendo que não houve uma quebra abrupta da execução do programa? Beleza? Vamos lá. Beleza. Gabriel, você entendeu, Gabriel, o que acontece? Entendi. Então, como que o try trabalha com o catch? Ele trabalha assim. A parte do código certo que não tem erro, ela vai ficar dentro do try. Mas se por algum motivo aconteceu uma exceção, essa exceção vai ser tratada onde? Dentro do catch. É isso. Beleza? Yes ou no? Vamos ver, né, César? Vocês estão entendendo mesmo, né? Já aprenderam o que é uma exceção, o que é lançar uma exceção e o que é tratar uma exceção. Tá? Então, eu vou pegar aqui e começar... Verdade. Vou começar por esse exemplo bobo que está aqui, ó. Vocês vão me ajudar a resolver isso aqui, ó. Projeto 1, exceção. Olha que legal esse exercício aqui.
Ó, gente, meu computador está precisando, igual eu falei com o César, está precisando de férias. Formatação, né? Tipo assim, sair de férias para pegar uma formatação para ver se ele fica melhor. Olha aqui. Aqui um exemplo de uma exceção. Tem uma aplicação. Me ajuda a entender o que faz essa aplicação. Ela tem um método do NEM. Beleza? Vamos lá. Quando eu tenho vários métodos estáticos, por que eu fiz dentro da classe test exception, eu coloquei como estático? Porque eu vou chamar os métodos aqui dentro de main, então eles têm que ser estáticos. Tá? Então vamos lá. Quando eu rodo um programa, ele começa pelo main. Então ele vai imprimir o quê? De cara, início do main. O que eu estou fazendo aqui agora, pessoal? Eu não precisei instanciar um objeto, porque ele é estático. Ó. Eu estou chamando quem aqui? O método? Método 1. Beleza? Para onde que eu vou, então? O fluxo vem para onde? Para método 1. Quem que ele vai executar? Vai dar um CISO e vai chamar o método 2. E vai chamar o método 2. Daí, eu vou para o método 2. No método 2, olha o que ele faz. Ele imprime, iniciando método 2. Ó, início, né? Início não. Início do método 2. Estava certo, é isso mesmo. E aí, o que ele analisa? O que é isso aqui, gente? Vamos lá, Marcelo, me ajuda aí. Você fez... Um array. É um array com quantas posições? 10 posições. Índice 0 a 9. De 0 a 9, não é? Tá. Uhum. O que ele está fazendo aqui? Tá tentando chamar o array até 20. Tá. Só que ele tem quantas? 10 posições. Então, na verdade, o que ele está querendo fazer, né, Marcelo e Gabriel? Ele está querendo percorrer o array e imprimir o quê? Cada valor, né? Na verdade, ele está pegando cada valor do índice e guardando na posição específica desse índice no vetor. Então, por exemplo, quando o i for 0, array na posição 0 vai receber quem? Quanto? Qual o valor? 0 também. 0. Aí o i passa, aí ele imprime o i, 0. Aí volta, o i passa para 1 e testa. 1 é menor ou igual a 20? É. Aí o i passa para 1, né? Desculpe, né? Quando ele voltou aqui, né, ele incrementou para 1. E testou se 1 era menor ou igual a 20. Aí ele vai atribuir na posição 1 do array o valor 1. Então, na posição 1 recebe 1. Por dedução, na posição 2 recebe o quê? 2. 3 recebe 3. Mas o que vai acontecer quando chegar aqui em 10? Vai dar que o vetor foi... Ele foi excedido, não foi? Sim, Não houve? sim, o valor dele. Né? Excedeu o índice. Vai então ocorrer o que aqui? Uma Exception. exception, não é isso? Uma exceção, né? E ele vai... O que ele faz quando ocorre uma exceção aqui? Né? Ele vai fazer o quê? Vamos ver se eu trato isso aqui. Vamos ver aqui, porque eu acho que eu esqueci alguma coisa nesse código. Eu botei ele aqui. Espera aí. Nossa, mas tá até difícil até para executar. Tá vendo, César? Tá osso, não tá aí? Olha só. Olha o que ele fez. Início do método 1, lembra disso? Início do método 2, né? Só que tinha feito aqui, ó, início do método main, início do método 1, método 2. Aí ele fez até 9. E aí gerou uma exceção mesmo. Matou o código. Então veja que no meu código aqui eu não tratei a exceção. Tá certo? Eu não tratei. Mas mostrei para vocês que ocorreu que tipo de exceção aqui. É não é esse exemplo que eu ia mostrar que eu trato, não. É no outro. É o array out of bound, trem assim? Eu quero mostrar aqui, porque tá... Só para vocês verem aqui, ó. Olha aí. Index out of bounds. Ou seja, você excedeu o índice, então ele gerou a exceção, ele gerou o que a gente chama um stack trace, uma pilha de erros, né? Então, ele está mostrando aqui, ó, na sequência, você começa a olhar de baixo para cima, a ordem de execução. Ele começou em main, no método 1, chegou no método 2, e aqui, ó, ocorreu a exceção. Ó, no método 2, se você clicar aqui, tem a exceção na linha 19, ó. Quando ele tentou fazer aqui, quando o i, né, excedeu para tentar julgar no array aqui na posição acima, ele deu um erro nessa linha. Então, isso é o tipo de exceção. Então, mostrei para vocês quando acontece uma exceção. Tranquilo isso?
Ok. Tranquilo. Deu para entender como que ocorre uma exceção? Tá. Deixa eu ver agora se eu trouxe para cá. Eu tinha feito um exercício aqui, mas eu não sei se eu trouxe. Deixa eu ver se está aqui. Ah, agora sim. Vamos lá. Agora, um exercício parecido, só que com o tratamento da exceção, porque a outra aplicação gerou exceção, a aplicação foi interrompida abruptamente, vocês viram, né? E eu não tratei, deu um erro. Agora, olha o que eu estou fazendo aqui. Vamos lá. Estão enxergando bem aí? Sim. Beleza. Pessoal, eu não vou fazer isso aqui não, né, César? Vamos deixar eles testarem para a gente ver se a gente entende? Vamos lá? Me ajuda aí. Sim. Compila esse código para mim, galera. Pode ser os dois só falando. Devagar, vamos por partes. Ele começa onde? Vai chamar o método 1 com parâmetro menos 100. Tá, eu vou mudar isso aqui por enquanto. Vou botar positivo. Tá, método 100. Chamou o método 1. Para onde que eu vou? Pro método 1. Eu não instanciei nenhum objeto aqui, por quê? Porque esse método 1 é estático, né? Lembra disso? Que eu pude usar aqui? Quem que chegou aqui? 100. Chegou a 100. Tá, aí eu fui. Aí, aqui há um tratamento, mas não vamos preocupar com isso, não. Aí eu estou chamando quem? O método 2 com parâmetro A, que no caso foi o 100 que você chamou lá em cima. Isso. Agora, o que é interessante entender? Que quando eu estou chamando o método 2, se eu estou fazendo tratamento, é porque esse cara aqui pode fazer o quê? Ele pode lançar uma exceção. Porque eu estou tratando, então, porque o método que eu estou chamando pode chamar ele pode lançar uma exceção. Então, eu chamei o método 2, foi para o método 2. Olha que legal. O método 2 recebeu quanto? Recebeu 100 no caso, né? 100. Se 100 é menor do que 0? Não, 100 não é menor que 0. Então, o que ele faz? Termina, método 2. Tá, então o que ele vai imprimir na tela? Terminando o método 2. E daí, para onde que ele vai? Método 1. Método 1, volta lá. Aí ele volta para o método 1 dentro do try. Tem mais algum comando aqui? Porque não teve exceção aqui. Se tivesse outro comando aqui dentro, ele seria executado, não seria? Sim. Beleza, mas não tem. Para onde que ele vai? Ele vai seguir o fluxo normal depois do try. O que ele vai fazer agora? Vai imprimir terminando o método 1. Bacana. E daí ele vai para onde? Volta para o main, próxima linha de código, terminando o método main. Vamos ver se é isso, né? Vamos ver se eles estão certos. Terminando o método 2, terminando o método 1, terminando o método main. Vocês simularam direitinho? Sim. Beleza, a turma está sabendo isso, César. Você viu só? Tá legal. Só que aqui eu fiz o método 2, eu coloquei uma cláusula. Que lembra da cláusula? Essa cláusula diz o que mesmo? Que pode ter uma exceção. Pode ter uma exceção. Trouxe, né? Ele está dizendo assim, pode ou não ter uma exceção. No caso aqui eu executei, não teve, mas pode ter. E se pode ter uma exceção, o que acontece quando eu lanço essa exceção? Se eu não tratar ela aqui dentro, eu vou ter que lançar, né? Como foi feito aqui, eu estou lançando. Então, quem chamou esse método 2 vai saber que pode vir a receber uma exceção. E se vier, ou ele trata, ou ele passa para cima. No meu exemplo aqui, o método 1 que chamou o método 2, ele quis tratar a exceção que pode chegar aqui. Pode vir ter uma exceção. Então, foi o que ele fez aqui. Fez o tratamento. Mas agora vamos simular isso. Quando acontece uma exceção, vamos lá. Eu passei aqui menos 100. Então, ele chamou o método 1, chegou 100 em A, aí ele achou um try, opa, peraí, esse método 2 pode lançar uma exceção. Aí eu passei menos 100, e o método 2 foi chamado. O método 2 foi chamado, chegando em B, menos 100. Aí ele executou a lógica. Menos 100 é negativo? Verdadeiro. O que ele gerou aqui? Um objeto passando uma mensagem. Tá? O exception tem vários construtores, e um deles tem o quê? O da mensagem. Você coloca o objeto e a mensagem dentro de parênteses. Então, ele passou com uma mensagem que é uma bomba que está sendo lançada. Tá bom? E aí, o que acontece? A execução para nesse ponto. Opa, peraí. Lançou, avisou ao sistema que tem uma exceção. Então, essa exceção foi lançada. Para quem? Para quem chamou o método 2, que é o método 1. Só que o método 1 é um cara esperto.
Como ele sabia que poderia ocorrer uma exceção, ele tratou essa exceção. Só que quando ele, né, obviamente, chamou o método 2 e teve a exceção, daqui ele foi para onde? Quando aconteceu a exceção? Por cat. O cat. E aí ele pegou qual objeto que chegou aqui? A exceção não é um objeto que é lançado, gente? A exceção é lançado o objeto. O método 1 capturou essa exceção que foi lançada, que é um objeto. Tá? Esse objeto aqui, ó, é do tipo exception. Então, esse objeto, que é uma exceção, está na forma de e. Quando eu uso e.getMessage, eu estou usando aqui um método, né, que já está pronto da classe, como é que fala? Da superclasse, né, do exception, tem esse getMessage. Então, ele vai imprimir aquela mensagem que veio lá. Qual que é a mensagem? Bomba. Bomba. E daí vem para onde? Pro main. É mesmo? Não, Não, vai terminar o método 1. Método 1. Então, qual que é a sequência? E daí ele volta para onde? Aí volta pro main. Tá. Então, o que ele vai imprimir? Rapidinho, fala para mim antes de eu executar aqui. Já vou executar. 1, 2 e vai lá. Vai terminar o... Ah, pera. Vou cancelar. Olha o código de novo. Aí vai terminar o método 1. Não, vou jogar a bomba, terminar o método 1 e terminar o main. Tá, Eu acho que vai jogar 2 bombas, não? Ele vai tratar o que aqui? A exceção, porque esse método não gerou uma exceção? Yes ou não? Uhum. Sim. Para onde que ele foi? Ele foi pro primeiro, ele foi pro método 2, o método 2 não imprimiu nenhuma mensagem. exceção. Ele não passou por aqui, não, porque aqui ocorreu uma exceção. O que acontece quando ocorre uma exceção e ela é lançada? Já volta para o próximo método. Exatamente. Então, anterior, até aqui, tinha impresso alguma mensagem? Não. Não. Só que ele devolveu um objeto aqui para quem chamou, que é a exceção. E quando, obviamente, porque foi chamado por aqui esse método, chegou aqui uma exceção. Então, o sistema entendeu que tem que ser tratado aqui no cat. O que ele imprimiu do objeto que chegou aqui? A mensagem dele, que é bomba. Bomba. E depois, ele volta para o fluxo normal depois que ele sai do try, imprime o quê? Terminando o método 1. Daqui ele volta para onde? Pro Para o main. main, terminando o método main. Os dois entenderam? Uhum. Sim. O problema agora é executar, tá, gente? Vamos lá. Agora foi. Então, isso aí, ó, bomba terminando o método 1, terminando o método main. Captado bem, então, entendendo direitinho o exercício? Sim. Assim, é uma coisa assim, né, César? Que tem que exercitar para poder entender cada vez mais. Tá? É verdade. Mas é uma coisa que, com as videoaulas que vocês verão aí, vocês já vão entender melhor, porque vocês já tiveram uma explicação do que é uma exceção, né? Então fica mais claro o entendimento na hora que vocês forem ver as videoaulas. Tem 3 videoaulas sobre isso. E vocês ainda podem ver também na Dev Superior, ou seja, vocês podem consolidar bem esse entendimento. Tá bom? Mas eu não terminei. Eu estava nesse ponto aqui, lançando exceções e tudo mais, né? Vamos então fazer um resumão aqui. Exceções são representadas por classes. Para uma classe ser exceção, ela deverá ser subclasse de quem? Exception. Eu esqueci de comentar. Eu mostrei para vocês que tem várias classes que representam exceções do sistema Java, não é? Agora, será que eu, como usuário, eu posso criar as minhas próprias exceções? Acho que você pode. Posso. Eu vou mostrar como é que faz isso agora. Continuando, as exceções poderão ser representadas pelas classes do Java ou o programador poderá definir as suas próprias classes. Uma exceção pode ser tratada ou passada para o método que fez a sua chamada. A partir daí, poderá ser feito o tratamento desse erro ou repassá-lo novamente ao próximo método. O que não se pode fazer é ignorar o erro. Vocês entenderam isso? Essa frase? Uhum. Sim. Entendeu? Está dizendo o seguinte, né? Que quando ocorre uma exceção, você trata, você lança. Quem chamou aquele método onde ocorreu a exceção, ele pode também pegar aquela exceção e lançar de novo, ou pode tratar. Tem que chegar a um ponto que essa exceção tem que ser o que no meu código? Tratada. É isso. Beleza? Certo?
Certo, nem que Certo. seja a superclasse contratar ele, que vai encerrar o programa, mas ele vai se tratar de alguma forma. Nem que seja no meio, você pode fazer no meio. Agora, se você deixar, se a bomba chegou, a bomba que eu digo, a exceção, chegou lá no meio, foi voltando, chegou no meio, e também lá não foi tratado, quem que vai ser chamada? A JVM. Aí vai acontecer um erro, né? Vai dar aquela mensagem feia, né? De um erro feio lá da exceção. Tá bom? Porque você não tratou aquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O método deve informar que exceções ele pode disparar. Eu não informei aqui, ó, nesse exercício aqui, ó, quando eu tratei, eu não falei qual que é a exceção que ele deve receber aqui, ó. Falei que é do tipo, exceção do tipo exception, tá? Agora eu posso criar as minhas exceções também. Após a execução de um bloco catch, a execução do programa volta ao seu fluxo normal. No bloco try catch é possível tratar múltiplas exceções. Vou mostrar para vocês aqui no exercício agora. A JVM termina a execução de um programa caso uma exceção seja lançada a partir do método. Bem, alguma dúvida sobre essas considerações que eu fiz? Nenhuma. César, você quer completar aí, César? Não, Andrew, tá tranquilo. Ok. Pode continuar. Tá, joia. Obrigado, César. A aplicação é praticamente aquela que eu já resolvi inicialmente. Foi a primeira, lembra que eu resolvi isso aqui, que eu mostrei o índice, que deu erro? Então, a gente já fez essa aplicação. Agora, vamos fazer isso aqui rapidinho. Implemente uma classe conta bancária. Conta bancária. Vocês estão cansados de fazer esse exercício, né? Essa classe deve ter como atributo interno a informação sobre o saldo da conta. Implemente também, além dos necessários métodos construtores, um método depositário, um método sacar, um método para informar do saldo atual e demais métodos necessários. Então, vamos lá, ó. Estou aqui no Eclipse. Nossa, mas tá difícil de trabalhar, viu? Estou aqui no Eclipse. Aí eu estou com uma classe aqui, ó, chamada conta bancária. Tá aqui. Aí eu tenho a conta. Então, veja bem, criei um projeto chamado conta bancária e dentro desse projeto, na verdade, eu queria que a classe chamasse conta bancária. Eu só mudei um pouco aqui, tá, gente? Mas não tem problema. O importante é a essência aqui do entendimento, tá? Então, a classe conta, ela tem um saldo, vamos maximizar aqui, né? Então, foi o que eu li ali para vocês, é que tem que ter um atributo saldo, tem um método básico deposita, um método saca, um método para construtor, né, para eu iniciar aqui, né, a conta, né, quando eu for criar um objeto do tipo conta, eu vou iniciar com um valor, então tem aqui o construtor, e eu tenho aqui o getSaldo para eu consultar o saldo de um objeto conta. Veja que eu não estou tratando aqui igual a gente aprendeu, né? A gente fez mais completo, né? Gabriel, Marcelo, vocês fizeram códigos mais completos aqui, principalmente no Saca, né? No Saca foi mais testado. Mas por quê? Lá vocês fizeram usando lá o Boolean, não foi? Vocês lembram disso? Vocês botaram um Boolean aqui? Sim, sim. E aí, quando você tinha algum problema, você retornava falso. E se tivesse tudo ok, depois das validações, você fazia a atualização do saldo e devolvia. Beleza. Só que, conforme eu disse, e a gente teve um exemplo aqui, né, nesse grupo, que foi do Marcelo, que ele usou o Boolean, mas lá na classe usuário ele não testou o Boolean. Então, a gente viu que uma forma melhor do que trabalhar com validações booleanas é a gente trabalhar com exceções do Java. Então, eu vou colocar esse método aqui, ó, void, saca? Com método saca, sem ser por retorno. E aí, olha o que eu vou fazer. Olha que bacana, gente. Eu vou verificar aqui se o saldo, se o valor é negativo. Negativo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lançar uma exceção. Tá difícil até para responder aqui. Tá pensando. Ó, quando é negativo, pode, pessoal, fazer um saque do valor negativo? Não, porque senão ele vai somar, né?
você entra menos 200, você tem lá 1.000 de saldo, vai ficar 1.000 menos 200. Você vai ter no final 1.200. Não é isso que eu estou querendo. Então tá aqui, ó. Vou lançar um throw. Como é que é sempre feito o lançamento de uma exceção? É sempre assim, throw new. E qual exceção que eu vou lançar? Eu vou lançar a mais genérica, que é exception. E vou passar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Se eu estou na sequência certa aqui, tá? Eu vou passar aqui uma mensagem, porque a exception tem um construtor, né? Eu estou criando aqui um objeto exception e na construção dele eu estou usando um construtor, tem vários, que é recebendo uma mensagem. Eu vou dizer que tem o quê? Valor negativo. Beleza, gente? Tudo certo? Uhum. Tá. Tá dando um erro aqui, por quê, hein? Porque você não informou no método que ele pode jogar uma exceção. Então vamos lá, Marcelo, muito bem. Tá vendo, César? Essa turma tá esperta, hein? Hoje o Marcelo tá acordado. Nossa, mas eu estou com tanto sono. O Marcelo hoje não cochilou, não. Trouxe o quê? O que eu ponho aqui? Marcelo tá esperto hoje, né, Adolfo? Demais da conta. É isso aqui? Informar a exceção? Quando eu saco, eu posso, isso quer dizer, eu posso, esse método pode lançar uma exceção. Não quer dizer que ele vai lançar, ele pode. Se, por exemplo, for negativo, ele vai lançar a exceção. Isso é um tipo de erro. Quando ele lança a exceção, ele continua, gente? Não, ele joga pra Não. cima. Ele vai julgar para quem chamou esse método, não foi? Ele vai lançar a exceção para o método que chamou o saca. No nosso exemplo vai ser quem? A classe principal. Isso. Mas eu ainda quero fazer mais um tratamento aqui. Eu quero verificar qual é a outra situação que pode acontecer aqui, que pode dar problema. Qual que é? Se for O menor que o saldo. valor. O valor for maior que o saldo. Se assim? Se o saldo for menor do que o valor, não é isso? Ou valor maior que o saldo, né? Pode ler assim também, né? O que eu faço aqui? Eu lanço novamente a exceção. Saldo insuficiente. Saldo insuficiente. Hoje está difícil. Vou digitar mesmo. Pagar saldo insuficiente. Ok? E se não for negativo, nem o saldo for menor do que o valor, eu posso fazer a retirada. Pessoal, não tratei direitinho aqui? Assim, em termos de bacana? Assim, não usei aqui, né, o Boolean, e eu estou fazendo um tratamento de exceção aqui, que se tiver algum problema, eu vou lançar, e quem chamou vai ter que tratar. Vamos fazer esse tratamento? Como é que eu faço, então? Rapidinho, não tem necessidade de botar um else depois, não? Tem? Não. Por quê? O que acontece? Se não for, vai continuar seguindo. Exatamente. E se ele entrar aqui, ele não para aqui? Ele não desce. Né? E se ele, vamos supor, ele não entrou aqui. Não entrou aqui. É porque ele não é nem negativo, nem o saldo é menor do que o valor que eu estou querendo sacar. Então eu posso fazer a operação aqui. Tá vendo? Não tem nada de else. São os comandos se simples, ó. Esse é simples, esse é simples. Quando termina, ele passa para o próximo. Terminou, vai para o próximo. Você terminou normal, né? Fluxo normal. Porque o throw não deixa ele terminar normal, o comando sim. Né? Mas se ele não passou por aqui, o valor, por exemplo, o saque é 10 reais. 10 negativo? Não. Então ele passa para o próximo. Vamos supor que o saldo não é menor do que 10. Então ele vem e atualiza o saldo. Entendeu, Marcelo? Uhum. Demais, né? Vamos tratar disso aqui agora? O que eu faço aqui na classe aplicação? Eu criei aqui um objeto C1 do tipo conta, passando quanto? 1.000. Eu tenho esse construtor aqui, gente, na classe conta. Vamos ver aqui. Opa, ele está aqui, ó. Onde ele é o construtor, né? Eu crio o objeto com o construtor passando o saldo e atualizo o saldo do objeto. É isso que está aqui. Então, o meu objeto tem R$ 1.000 de conta. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu tentar sacar aqui valor negativo.
Hoje eu estou cismado com esse 100. Pessoal, está dando erro porque o número é negativo? O parâmetro aqui? O que vocês acham? Está até aqui escrito, ó. Tem que colocar o try catch. Ele está dizendo o seguinte, olha, a exceção não está sendo tratada. Você está chamando um método que pode, o Saca não pode lançar uma exceção aqui, ó. O Saca pode lançar a exceção, aqui é o throws dele aqui, ó. Todo método que tem esse throws, quem chama, ou ele lança para o de trás, ou ele trata. No caso aqui, eu estou no main. O que eu tenho que fazer então, Marcelo? Colocar um try catch. Olha um jeito bacana aqui, ó. Eu clico aqui o botão direito não, clico normal. Quando o botão funciona, nossa, mãe, tá difícil, hein, César? Ô, César, devia estar fazendo essa aplicação para mim, não sei o que é foguete, hein, cara? Aqui, olha se pode. Vamos de novo. Quando eu clico aqui, ele põe para mim a opção de tratar, tá vendo aqui, ó, adicionar, throws, declaração, ó. Então, eu vou desfazer isso aqui, ó. Ou surround with try catch. O que eu vou escolher aqui? Esse surround with try catch. César ficou caladinho, hein, César? Não falou nada, hein? Teve que usar o computador. Você não tá querendo usar aí, não, né? Tô aqui, Adolfo. Você tava no mudo, né, danado? Olha que legal, gente. Ele tratou para mim e colocou aquele método dentro de um try. Alguma dúvida? Hein, gente? Nenhuma. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar assim, olha. Saque realizado com o quê? Com sucesso. Isso se o que aqui não acontecer. Se aqui não acontecer de ocorrer uma exceção. E se tiver uma exceção, para onde que ele vem? Ele vem para o catch, não é, pessoal? A exceção não foi lançada por quem? Pelo Saca? Uhum. Aí ela chegou em quem eu chamei. Quem chamou o Saca? Não foi o main? Então, essa exceção chegou aqui, na forma de um objeto. E aí eu estou capturando ela através desse E aqui, na forma de um exception, e estou fazendo o que aqui agora? Eu já tenho um objeto que veio lá da classe do método Saca. Eu já tenho uma exceção, já tenho um objeto aqui em E, representado por E. E aí eu posso fazer isso aqui, ó, dar um siso, lembrando que esse objeto tem um método chamado getMessage. Então, esse objeto é, eu pego o getMessage, coloco aqui. O que vai acontecer? Você se lembra que quando eu criei a exceção, eu chamei um construtor da exceção exception, que usa uma mensagem, usa um string. Então, eu estou usando agora um método que pega essa mensagem desse construtor. E quem chegou aqui? O objeto veio lá do Saca e eu capturei aqui por meio dessa variável E. Então, eu tenho agora o objeto, que é a exceção. E aí eu peguei esse cara através desse método getMessage, estou imprimindo qual é a mensagem que foi gerada lá. Vocês entenderam? Uhum. Sim. E aí eu faço o quê? Eu executo a aplicação. O que aconteceu? Valor negativo. Poderia ter sido uma mensagem mais bacana, né, gente? Eu só simplifiquei aqui, mas vocês podem melhorar essa mensagem. Vamos colocar aqui um valor acima, botar aqui, 10 mil. Vocês querem que eu simule ou vocês já captaram a ideia, como é que a coisa funciona? Se quiser, eu vou passo a passo aqui. Vocês querem que eu simule? O que está acontecendo? Não, vai. Por mim não precisa, não. Você, Marcelo? Iria voltar mensagem de erro de valor excedido. Isso, sim, mas então você quer que eu explique a sequência, por onde que ele está passando, para você entender? Ou ele executou o que o Saca passou, aonde no construtor do Saca, né? Desculpe, né? No construtor da conta, o objeto recebeu um saldo de R$1.000. Aí eu vou sacar 10 mil. Só que esse método está sendo tratado, né? Esse método, porque ele é perigoso, ele pode gerar uma exceção, por isso que ele está tratado aqui. Se der tudo ok, ele vai imprimir que o saque foi realizado com sucesso. Se der alguma exceção, ele vai para o catch. E aí aquele objeto gerado da exceção vai imprimir com a mensagem que chegou aqui, que tem no objeto. Tá bom, Marcelo? Então, como agora eu passei 10 mil, o que vai acontecer? Foi o que você falou aí, ó, saldo insuficiente.
Então, a coisa está funcionando. E se eu passar aqui, te dar aqui R$100, sacar R$100, o que vai acontecer? Saque realizado com sucesso. Ou seja, quando ele for no saca, ele não teve nenhuma exceção sendo lançada. Ele atualizou o saldo, e aí, quando ele voltou aqui, né, depois que ele terminou o saque, ele executou, que foi feito com sucesso, saiu do try, fim do programa. Captado a ideia? Yes ou não? Uhum. Sim, sim, sim. Mais ainda, eu estou mostrando aqui que eu estou usando uma mensagem, uma classe exception, que é uma classe de exceção do sistema. Agora, e se eu quisesse criar as minhas próprias classes de exceção? Eu posso fazer isso? Eu posso. Então, como é que eu faço isso? Eu vou apagar isso aqui de novo. Apagar isso aqui. Aí, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Para ganhar tempo, eu já fiz aqui, ó, duas classes. Então, normal, né? Dentro do projeto, eu crio uma classe, só que o nome da classe é interessante quando você colocar o nome, após ele, você coloca exception. Então, veja que eu botei assim, nome da classe, valor negativo, exception. Saldo insuficiente, exception. Para dizer que essa classe é uma classe de exceção, ou seja, porque ela herda de exception. Tá bom? Então, como é que eu criei a classe? Olha para você ver. Vamos começar pelo valor negativo. O valor negativo é uma classe que extende exception. Então, eu tenho que lembrar de colocar o extends aqui, ó. Extend exception. E aí, o que acontece? Quando o valor for negativo, né, eu chamar essa exceção, um objeto, valor negativo exception, criar um objeto disso, eu vou querer ter essa informação de qual é o valor negativo que está. Então, eu criei aqui um atributo valor. Tá certo? Criei também um construtor, que quando eu chamar, né, criar um objeto, uma exceção, valor negativo exception, no seu construtor eu vou passar o valor, que vai ser guardado no atributo. E também eu estou com um getValor aqui, se eu quiser consultar qual é o valor dessa exceção quando ela for gerada na forma de um objeto. Tudo bem? Vocês entenderam o que eu fiz? Sim, sim, sim. Um comentário avulso. Sendo que essa classe que criou, ela extende exception, eu poderia reciclar os métodos de exception, certo? Poderia subscrever eles e usá-los também. Você pode fazer isso, porque todo esse valor negativo meu aqui, ele tem acesso a todos os métodos de exception, pós da herança. Você pode Não, mudar. perfeito. Né? Agora, e esse cara aqui? Isso aqui eu coloquei, gente, porque se eu tirar, eu não consigo nem apagar, tá tão ruim meu computador aqui, ó, até para apagar tá difícil. Eu vou apagar na mão. Você está vendo que tem um warning aqui? Isso aqui é do Eclipse, o probleminha do Eclipse. Está falando que a serialização da classe, não sei o quê. Então, para não dar esse warning, se eu quiser, eu venho aqui, clico nessa lâmpadazinha aqui. É o mesmo warning que dá quando você coloca o scanner? Não, aí tem que ver se é esse aqui, ó, se for serialização. Aí você pode adicionar isso aqui, ó, suppress warning. Tipo assim, ignore esse tipo de advertência. Tá? Aí você tem que ver lá qual é a mensagem que dá. Não me lembro assim agora qual que dá, entendeu? Só te dei para não ter esse warning. Beleza? Tranquilo. Tá. Criei o valor negativo. E quando for um saldo insuficiente, o que eu faço? Eu vou ter que criar uma classe para isso, né? Que vai representar uma exceção de saldo insuficiente. Então, como é que eu crio essa classe? O nome dela com a extensão, né, com a complementação exception, e estendendo quem? Exception. Alguma dúvida? Nenhuma. E me interessa fazer o quê? Quando eu criar um objeto saldo suficiente exception, eu quero guardar o valor que eu estou tentando tirar e o saldo, para eu poder mostrar essas duas informações. Tá bom? E aí, como eu tenho dois atributos dessa classe saldo suficiente exception, eu estou criando um construtor que recebe dois valores, o valor e o saldo, e atribuo aos atributos aqui. Aí eu tenho um getValor e um getSaldo. Alguma dúvida dessa classe? Vamos lá. Nenhuma. Então, o que vocês aprenderam aqui? Você pode criar a sua classe de exceção para representar um objeto de exceção quando você quiser codificar algum problema que você acha que pode acontecer. Mas qual que é o cuidado que você tem que tomar? O que tem que acontecer na classe? Ela tem que fazer o que essa classe? Ela tem que estender sempre o quê? Exception.
Uma classe que modela uma exceção, ela tem que estender exception, porque exception é a mãe de todas as exceções. Tá bom? Agora, eu vou voltar aqui na minha conta. Vocês conseguem me ajudar aqui? O que eu vou ter que fazer aqui agora? Quando o valor for negativo, o que eu faço aqui? Vou pagar isso aqui também. Você vai ter que retornar de acordo com o construtor, né? Você teria que retornar o valor aí. Ah, tá. O que eu ponho aqui no lugar do exception? Eu não quero usar uma exceção genérica, eu quero usar a minha exceção. Como é que eu gero um objeto desse tipo de erro que está dando? Qual é o tipo de erro? Valor negativo. Eu não criei uma exceção com esse nome aqui, ó. Valor negativo exception, para isso, com esse propósito de, quando acontecer, de eu capturar o valor, inclusive, né? Conseguir passar no construtor, né? Da exceção o valor para depois eu mostrar isso? Sim ou não? Exato. Exato, Sim. né? Então, o que eu faço aqui? Throw new o que aqui? Valor negativo exception. Só que no construtor dele, o que eu criei ali, eu tenho que passar o que aqui? Um double, no caso o valor que ele O pede. valor. O valor que eu vou guardar, que ele está tentando tirar. Tá certo? E por que está dando erro? Eu sou repetitivo, César, estou repetindo pra caramba, né? Mas o pessoal vai estar daqui entendendo isso hoje, né? Nem sei se o César está aí, acho que tá aí, gente. Pelo visto deu uma saidinha. Aí deu uma saidinha. Mas eu tô dando erro porque você tem que avisar na assinatura que pode lançar uma exceção. Ah, essa eu não tinha visto não, hein? Eu tava aqui me mordaçando, que foi, ué, o que deu errado? Ah, aí eu pus aqui, ó. Acabou eu, Marcelo. E agora, no próximo, Marcelo, o que eu faço aqui? Troca por saldo suficiente exception. Acho que o César ficou de saída, disse que ia ficar até 5h15. Aí atrasou um pouquinho, né? O que eu vou passar aqui, gente? Ô, Adolfo, eu ainda estou aqui ainda, vou sair daqui uns 5 minutos, falou? Ah, então tá bom. É porque eu estava falando aqui que estava brincando com você. O César deve estar cansado de tanto ouvir isso, né, César? Não, tá tranquilo, fica tranquilo. De todo Então, jeito, eu vou me despedindo aqui deles aqui, viu, Marcelo, Gabriel? Um abraço para vocês, viu? ô César, Valeu. Oi. Abraço, só, César. porque a gente está fechando praticamente. Você acha que. Eu acho que eles podem, por conta própria, estudar a interface, né? Pode E sim, ué. se tiver Pode alguma sim. dúvida, a gente combina uma aula de reforço, né? Se for o Não tem caso. problema nenhum, a gente pode gravar também uma aula para eles, se for o caso. Podemos fazer isso também. Tá certo. Um Então abraço tá para bom. vocês, então, viu? Abraço, César. Valeu, abração. Beleza. Gente, então aqui, estou praticamente acabando, tá? Eu não vou terminar no prazo certinho, até antes. O que eu tenho que passar aqui? O que está no construtor do saldo insuficiente? O que a gente gerou no construtor? A gente pega o valor, né? E o saldo? E o saldo. Essa ordem que está ali, não é? Então eu venho aqui Uhum. dentro da minha classe conta, onde está acontecendo, e vou passar aqui o saldo. Tem um saldo aqui? Tenho, né? Eu não estou na classe conta, estou pegando o saldo, que é a informação, que é essa aqui, ó, do objeto. Se você quiser, até pode botar até um dis.saldo, mas nem precisa. Tá? E coloca o que aqui no final? Ponto e vírgula. De novo, Marcelo, erro. E aí? Você tem que botar o get saldo, né? Porque não. Não, pera. Não. Ah, tá. Porque você não colocou o throws exception lá em cima. Beleza, Throws Marcelo, isso saldo aí. suficiente exception. Como? Aí você veja que eu estou tratando vários tipos de erros, né? Então, só botar uma vírgula aqui, ó. E agora eu ponho o quê? Saldo suficiente exception. Tirou o erro, Marcelo. Olha que beleza. Tirou o erro. Tudo certinho aqui, ó. Aí, quando acontecer um desses erros, eu vou para onde? Ele lança uma exceção lá para quem chamou que é na aplicação. Então, tá aqui. E ele está falando que estou com um problema aqui, ó. Vamos ver o que ele está falando. Ele, não sei porquê, ele não está me dando aqui a opção de eu... Ah, não, porque eu ainda não botei o método. Então tá, tô na classe aplicação, agora eu vou chamar quem aqui? C1.saca, não é isso? Vamos sacar 100. Começar com negativo. O que eu faço aqui agora? Hein, pessoal? Tem que botar o try catch. O try catch. Eu posso digitar ou é mais fácil vir aqui? É mais fácil clicando. Aí. Olha que legal. Ele percebeu que eu estou com eu tô com duas exceções que podem acontecer, né? Só acontece uma delas. O try catch só trata uma exceção. Mas eu posso fazer vários
verificações de qual exceção que ocorreu. Tipo um case, sabe? Para escolher qual que ele vai executar. Perfeito? Então, ele vai usar um multicat aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, para ganhar tempo. Ó, o que ele fez? Ih, não fiz. Não é esse aqui, não, desculpe. Vamos de novo aqui. Multicat é quando eu quero usar para vários, para uma mesma mensagem. Eu vou nesse aqui, ó. Try catch mesmo. Vamos ver se ele já percebe que são duas que eu preciso. Já colocou para mim aqui, olha que legal. Dúvida aí, gente? Eu só queria saber o que o print Nenhuma. stack trace faz. Ele vai imprimir aquela trilha, se você quiser ver. Sabe quando daqueles erros? O erro de thread main, que aparece aquilo, é isso que ele vai imprimir. Ah, tá. Depois a gente pode colocar aqui para você ver como é que é, tá? Podemos até deixar isso aqui. Eu vou comentar, mas depois eu vou voltar com ela. Vamos agora só fazer a lógica aqui. Qual que vai ser a lógica que eu vou colocar aqui? Eu vou dar o que eu vou fazer aqui, né? O que vocês acham que eu posso colocar aqui? Você poderia imprimir uma mensagem e supostamente depois pedir para reinserir o valor? Ah, isso aí, né, cara? Porque eu tenho isso no objeto, não tenho? Eu não tenho essa informação, não é? O que tem nesse cara aqui no valor negativo como informações? O valor negativo que você O colocar. valor que eu guardei lá quando gerou a exceção. Eu não criei um objeto, quando eu lancei a exceção, não criei um objeto, coloquei o valor. Então, eu não posso pegar isso aqui desse objeto, que está sendo. Que chegou aqui, ó. Aqui não chegou um objeto, ó, onde que eu estou mesmo? Peraí. Estou no lugar errado, né, gente? Aqui. Aqui não chegou um objeto, tipo valor negativo accept, não é um objeto? Então, o que eu faço aqui? Fazer o que o Marcelo falou. Coloco assim, valor negativo igual, me ajuda aí, que eu não sei daqui para frente o que eu faço, não. Mas ponto get valor? É isso mesmo? É isso mesmo. E aqui? É uma mensagem assim, ó, saldo tal, saldo insuficiente, pois tentou tirar tanto. Eu posso fazer isso aqui, colocar os dois atributos, se eu quiser na mensagem. Tá bom? Mas vamos ganhar tempo? O que eu vou colocar aqui? Saldo suficiente. Vamos colocar só igual. Qual que é o saldo? Vamos pegar o saldo aqui. Como é que eu pego ele? Ponto get saldo. É isso aí. Se eu quisesse, por exemplo, falar assim, pois o valor é maior, sei lá, saldo suficiente, pois o valor é igual a tanto, por exemplo. Pode ser assim? Sim, Pode. sim. Pois o valor é igual. O que eu ponho aqui agora? Mais get valor. Ponto get valor. E fecha. Tem que fechar o Vamos negócio. ver se ele fechou? Ficou ruim, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Quebrar aqui. E aí eu vejo melhor. Pronto. Que legal, pessoal. Esse negócio é bacana demais, não é? O que vocês acharam? Não é chique? Chique. Sim, sim. E agora eu vou rodar o programinha. Ele está sacando quanto? Menos 100. Olha o que ele vai fazer. Valor negativo igual a menos 100. E se eu rodar agora um valor positivo mais um valor alto? 10 mil que eu quero sacar. Saldo suficiente igual a 1.000, pois valor é igual a 10 mil. A mensagem ficou horrorosa, né? Depois vocês melhoram isso aí. Tranquilo. Ou seja, gente, essa aula aqui comigo hoje, eu acho que foi uma aula legal porque deu para vocês terem uma ideia muito boa sobre exceções. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer com exceções, né? Como eu posso mudar o tipo de exceção de um tipo e lançar outra. Pode acontecer uma mais, tipo assim, valor negativo e tal coisa, e eu lanço, por exemplo, uma de outro tipo. Existem variações disso aí, mas isso é só com o tempo para vocês pegarem. O importante é que vocês captaram, né, essa ideia do que vem a ser as exceções. Né? Então, assim, isso que é importante. Né? Vocês realmente entenderam legal isso aqui? Está tranquilo? O que vocês acharam?
Eu fiquei com uma dúvida. É ideal que a gente sempre coloque o try-catch no main, ou a gente pode criar uma classe para isso? Não, você pode fazer o tratamento na classe. De repente, sua classe tem várias chamadas, né? De uma classe chamar outra, você pode fazer o tratamento onde você achar que deve. Nem sempre, às vezes, o tratamento é no lugar onde ocorre aquela exceção. Você pode estar tratando nos métodos anteriores, de onde foram feitas as chamadas anteriores. Mas você que vai definir isso. Como minha aplicação aqui é pequenininha, eu tratei no main só para você ver, entendeu? Mas eu poderia ter tratado aonde também? Dentro do Na própria própria conta, conta? se eu quisesse, entendeu? Mas eu quis fazer isso para vocês perceberem como é que funciona. Tá legal? E o que a gente aprendeu aqui? A gente usou uma exceção do sistema, o except, que é mais genérica, e nós criamos duas exceções nossas. Nós é que definimos a exceção. A gente criou, né? Lembrando que ela tem que herdar de exception, e a partir daí você põe o que você quer lá dentro, para poder representar a exceção, as informações que você acha que deve, na hora de gerar a exceção, para dizer para você o que está acontecendo no seu sistema, e a partir daí, você que pode definir as suas classes da melhor forma possível. Tá bom? Eu vou parar aqui a partilhamento. Não, eu parei, mas deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui. Rapidinho, não vou tomar o tempo de vocês, não. Eu estou em qual que é o exercício, a atividade, então, tá? A gente está aqui dentro, por isso que eu falei que era bem objetivo, vocês estão que são muitas informações que eu passei aqui hoje, que está tudo aqui dentro, mas vocês lendo, vocês vão conseguir lembrar o que a gente falou, então vocês vão assistir a videoaula, tá? E aqui tem os exercícios, e tem mais um aqui, ó. Eu gostaria que vocês tentassem fazer durante essa semana esse exercício aqui sobre exceção, tá bom? Só a atividade 1 ou 1 e a 2? A unha, faz completo. Faz a 1, depois a 2 e vê qual que ficou mais completo e manda para mim. Tá? Que eu não lembro qual que ficou mais completo, não. Tá bom? Aqui, beleza. Adolfo, só te lembrar, eu fui procurar final de semana, faltou lançar a videoaula da semana passada. Tá. Eu vou. É mesmo. Eu vou colocar lá. Da semana passada e dessa semana. Tá bom? Tranquilo, brigadão. Beleza. E o que eu queria mostrar para vocês é que tem aqui a parte de interface, né? E você tem aqui umas videoaulas muito legais sobre interface. Então, vale a pena vocês darem uma videoaula para vocês completarem essa formação que a gente está tendo aqui agora, tá certo? Então, fica como uma tarefa de vocês para casa, estudar interface por conta de vocês próprios, tá? E vocês podem ver lá no Dev Superior como é que usa interfaces. Interface é um conceito muito abstrato, é bem abstrato, mas se vocês assistirem devagarinho as videoaulas, vocês vão entender bem o que é como é que se chama? Uma interface, tá bom? Então, da interface, vocês não precisam me entregar o exercício, não. Da interface, não precisa, não. Só quero que vocês assistam as videoaulas sobre interface aí nessas férias. Então, o que vocês têm que fazer nas férias? Aprender interface. Combinado? Trabalhar com listas também. Beleza? Ok. Então, para a próxima semana fica a atividade de listas e a atividade final também? Não. Próxima semana, ó, listas você já deve ter estudado, né? Porque Listas tem não, perdão. videoaula, Pera, eu quis dizer sessões. exceções. Então, para essa semana, você vai fazer atividade de exceções, que é bem tranquila, e vai fazer o quê? O trabalho final. Até as quarta que vem. Se vocês precisarem de mais um pouquinho, até domingo, vocês querem que deixe o prazo maior, uns 10 dias? Vocês querem assim? Eu vou querer, eu vou aceitar. Tá. Então, vou colocar de hoje, vai até até segunda-feira, dia 22. Tá bom assim? Porque aí vocês podem fazer. Então, o que vocês vão fazer? Tá, Marcelo? Atividade de exceção e o trabalho final. Só que aí, vocês vão mandar para mim, eu vou corrigir e vou devolver para vocês ajustarem. Depois que eu der o feedback, vocês estão de férias, tá bom? Só que vocês vão complementar nas férias o estudo sobre interface. Combinado? Combinado. Agora, se o Marcelo ou o Gabriel quiser que... Adolfo, você tem como depois eu explicar rapidinho o que é interface? A gente pode combinar um horário também. Eu não estou querendo muito tomar o tempo de vocês, porque a gente, né, eu estou pegando, já são 10 semanas, né, que a gente está trabalhando, entendeu? Então, assim, vocês devem estar um pouco cansados também, né? O ano letivo terminou agora, precisa sair um pouco de férias. Então, se vocês acharem que precisa de um reforço de interface, é só me chamarem, tá? E, no mais, eu vou só finalizar aqui para a gravação.